Na aula anterior você viu que os fusos horários têm relação direta com o movimento de rotação da Terra, com o movimento aparente do Sol e também viu quanto mede em graus cada fuso horário. Vamos lembrar, cada 15 graus de longitude estabelecem a área de um fuso horário. Nós temos 24 fusos horários diferentes no planeta, cada um deles representando uma hora diferente. Quer saber muito mais? Quer saber todo o final dessa parte teórica e quer resolver questões junto comigo? Então assiste essa aula até o final. Anota no teu caderno o final da parte teórica, colocando um título escrito: Como calcular as horas? Como calcular as horas a partir de graus de longitude. Como calcular as horas a partir de graus de longitude? Então, primeira coisa, você deve observar os hemisférios que vão aparecer no enunciado da questão. Como assim, professor Dudu? Dá para exemplificar? Com certeza. Então presta atenção, escuta o que eu vou dizer para ti. Imagina uma questão assim, ó. Se em Nova York, localizada a 75 graus oeste, prestou atenção? Ó, Nova York, 75 graus oeste, são 10 horas. Que horas serão em Tóquio, localizada a 135 graus leste? Prestou atenção? Ó, Nova York está no oeste. Tóquio está no leste, hemisférios diferentes. Quando for hemisférios diferentes, você tem que somar. Então anota ali, coloca assim, ó, hemisférios diferentes. Hemisférios diferentes, escreve ali então, somamos os graus. Maravilha! Agora, se você pegar uma questão e falar assim, se em São Paulo, localizado em 45 graus oeste, são 14 horas, que horas serão em Los Angeles, Califórnia, localizada a 120 graus oeste? Prestou atenção? São Paulo 45, Los Angeles 120 graus oeste, hemisférios iguais. Quando for hemisférios iguais, anota ali, hemisférios iguais, anota, subtraímos os graus. Naquela operação matemática mais simples, aquela matemática do teu ensino fundamental, sempre pega o maior número menos o menor. Maravilha! Então, hemisférios diferentes você soma, hemisférios iguais você subtrai. E agora presta atenção numa coisa. O resultado disso aqui, você vai ter que dividir. Ah, é, Dudu? Por quê? Espera aí que eu já te conto. Então vamos lá. Anotou? Então, vamos adiante. Coloca o seguinte. O resultado tanto faz, tá? O resultado da soma ou o resultado da subtração. Eu vou deixar só o resultado aqui. O resultado deverá, isso aqui é obrigatório, hein? Ó, deverá ser dividido
O resultado deverá ser dividido por... Vamos lembrar? Vamos lembrar? Qual que é aquele número que eu disse que é o número mais importante dos fusos horários, que nós vimos na aula anterior? Que número que é? 15, exatamente. O resultado deverá ser dividido por 15 graus. Dudu, por que eu vou dividir por 15? Lembra? Porque eu não quero o resultado em graus, eu quero o resultado em horas. Dividindo por 15, eu vou ter a resposta em horas, porque cada 15 graus de longitude equivale a 1 hora. Próximo passo, coloca o seguinte: o resultado da divisão, será em horas. Ai, Dudu, como é fácil! Só isso, acabou a questão do fuso horário? Negativo. Recém começamos a questão. Você fez uma parte dela. Agora vem o ponto principal. Só que antes, faz o seguinte: destaca essa palavrinha aqui, ó. Destaca as horas, puxa uma setinha para baixo e anota o seguinte: essas horas aqui não são, ou melhor, não é o resultado, tá? Então tu vai lembrar que essas horas representam, pode colocar aqui, ó, a diferença, anota assim, ó, diferença horária. Dudu, a diferença horária, então, quer dizer que agora eu vou saber quantas horas tem de diferença entre Nova York e Tóquio? Ou entre São Paulo e Los Angeles? Exatamente. Você vai saber calcular qualquer horário do planeta. Perfeito? Principalmente quando você estiver viajando em algum lugar desse lindo planeta Terra, você vai poder calcular o horário, vai fazer uma previsão da chegada, antes mesmo do comandante anunciar a previsão da chegada, você já vai fazer os cálculos e saber que horas você chegará no destino. Deixa isso para depois, porque vai ter questões que envolvem tempo de viagem. Vamos à parte mais... não vou dizer a parte mais chatinha, mas é a parte que você tem que prestar mais atenção. É a que vem agora, tá? Então vamos lá. Se o local que queremos... Se o local que queremos saber as horas estiver a leste, olha a setinha aqui, ó, olha aqui. Se o local, eu chamei de local, pode ser cidade, pode ser país, pode ser ponto A, ponto B, tanto faz. Eu chamei de local para generalizar, tá? Se o local que queremos saber as horas estiver a leste, se ele estiver lá para a direita, imagina que eu estou aqui na América, eu quero saber que horas são lá na África, lá em Joanesburgo, na África do Sul, por exemplo. Olha o que eu tenho que fazer. Coloca assim, ó, vírgula. Olha aqui a resolução. Somamos. Nós vamos somar o quê? Coloca ali. Somamos a hora de referência. Dudu, eu não lembro o que é essa tal de hora de referência. Então, essa hora de referência é aquela que sempre aparece no enunciado da questão. Por exemplo, quando eu falei para ti, Nova York, 75 graus oeste, são 10 horas. Lembra? Tu pega aquelas 10 horas. Aquilo ali é a hora de referência que apareceu na questão. Tá? Somamos a hora de referência mais a diferença horária. Dudu, e essa diferença horária foi aquela que eu descobri na primeira parte da questão? Exatamente. Primeiro você descobriu a diferença horária, calculando a partir dos graus, e aí depois você vê se o ponto estiver lá para a direita, você vai somar. Pega a hora de referência mais a diferença horária. Mas e se for ao contrário?
Digamos que eu esteja em Joanesburgo, na África do Sul. Aqui, imagina a minha mão aqui, tá? E eu quero voltar aqui, ó. Eu quero voltar para a América. Eu quero voltar aqui para o Rio Grande do Sul, no Brasil. Eu vou andar para esquerda. Se eu vou para a esquerda, ó, o teu vídeo ali, ó. Para a esquerda do teu vídeo. Se eu vou para a esquerda, eu tô andando para oeste. Se eu vou para oeste, as horas aumentam ou diminuem? Diminuem. Vamos à última anotação, então, antes das questões, ok? Copiou? Então, vamos lá. Eu vou manter um pouquinho aqui para facilitar para mim e para ti também, né? Vou apagar a partir daqui, ó. Começa anotando assim, ó. Se o local que queremos saber as horas estiver a oeste, olha aqui, ó. Se o local que queremos saber as horas estiver a oeste, olha a minha setinha aqui, olha a setinha mostrando que é para a esquerda, mostrando que é para oeste, mostrando que as horas vão diminuindo, porque você vai lembrar disso. Olha como é que ficou. Se o local que queremos saber as horas estiver a oeste, olha agora, subtraímos. Subtraímos. Essa é a operação matemática. Nós vamos subtrair, ok? Subtraímos. Então coloca ali, ó. A hora de referência. Lembrando que a hora de referência, já falei para ti, é aquela que está no enunciado, né? Subtraímos a hora de referência menos a diferença horária, que foi justamente aquela que você fez o cálculo no início da questão. Dudu, é só isso? Sim. E agora nós vamos resolver as questões e você vai ver como é muito simples. E eu vou dar uma dica depois. Como resolver questões de fuso horário, não são todas, tá? Mas a maior parte delas você resolve sem cálculo nenhum. Dudu, então quer dizer que isso aqui eu não vou precisar? Dependendo da questão, você não vai precisar. Então vamos lá. Antes de eu iniciar a resolução das questões, eu quero que você faça o seguinte. Quando você for lendo o enunciado da questão, lembra que tem universidades que tem um enunciado gigantesco. A prova do Enem tem muitos enunciados gigantes. E às vezes você termina de ler o enunciado e não lembra mais o que está pedindo na questão. Então, quando você for lendo, vai tirando os dados e vai anotando num cantinho da tua prova, ok? Então, vamos lá. Vamos trabalhar, então, anota ali, ó. Exercícios, 2 pontos. Vamos começar então pelo número 1, ok? Então anota a questão ali no seu caderno, ó. Numa cidade A, eu não vou dar nome para cidades agora, eu não vou falar que nem antes, no exemplo, Nova York, Tóquio, São Paulo, Los Angeles, não. Vamos cidade A e cidade B, que é bem mais simples, bem mais rápido, tá? Olha só, se numa cidade A, localizada a 105 graus oeste, são 4 horas. Vírgula. Agora vem a pergunta, ó. Que horas serão, ou será, né? Que horas serão numa cidade B, vírgula, localizada a 75 graus leste. Tá ali. Isso aqui é um enunciado resumido, isso aqui é uma questão de vestibular resumida. Eu não estou colocando as alternativas de resposta aqui, eu apenas coloquei um enunciado para você ter uma ideia de como que são as questões de fuso horário, ok? Então,
Vamos fazer o seguinte, você vai anotando as informações num cantinho da folha. Então você lê o enunciado, faz de conta que é um enunciado gigantesco. E aí você vai anotando as informações lá num cantinho para nós poder resolver, tá? Então vou apagar aqui. Eu já memorizei os números, mas eu vou anotar aqui do lado como se eu estivesse resolvendo a questão junto contigo no vestibular, tá? Ou no Enem. Então vamos lá. Então, ó, questão número 1. Tu coloca assim, ó, cidade A igual. Eu faço dessa forma. É um método que eu, professor Dudu, inventei, tá? Ó, cidade A, localizada a 105 graus oeste, são 4 horas. Dudu, é 4 da manhã ou 4 da tarde? Não existe 4 da tarde. Nos fusos horários, nós nunca vamos falar 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde. As horas são contadas de forma corrida, até 24 horas. Se for, por exemplo, se fosse 4, entre aspas, ó, se fosse 4 da tarde, apareceria 16 horas escrito aqui. Entendeu? Sempre que aparecer 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tudo representa de manhã, ok? Então vamos lá. Numa cidade A, localizada a 105 graus oeste, são 4 horas. Agora vem a pergunta, que horas são numa cidade B, localizada a 75 graus leste? Essa é a pergunta. Olha que maravilha, olha isso! Hemisférios iguais ou diferentes? Hemisférios diferentes. Eu tenho que somar ou subtrair? Somar. Então vamos somar. Eu vou botar aqui do ladinho para vocês, ó. Tu pega os 105 graus de uma cidade, mais 75 graus da outra, 105 mais 75 vai dar 180 graus. 180 é um número bem comum na resolução, tá? Então vamos lembrar. Vai dar 180. Eu não quero a resposta em graus. Então eu vou ter que transformar isso em horas. Dividindo por quanto? Dividindo por 15. Então olha só, próximo passo é a divisão. 180 dividido por 15 vai dar 12 horas. Dudu, essa é a resposta? Não, essa é a diferença horária. Então nós sabemos que entre a cidade A e a cidade B existem 12 horas de diferença. Pô, é bastante, hein? Metade de um dia. Agora vamos à última parte da questão. Olha aqui, se o local que queremos saber as horas estiver a leste, ele está a leste? Está. Olha aqui, ó. Ele está no leste, inclusive. Então nós vamos ter que somar. Quem que a gente soma? A hora de referência, que é essa aqui, ó, que sempre aparece no enunciado da questão, mais a diferença horária. Então nós vamos somar 4 horas mais 12 horas. E a resposta vai ser 16 horas. Simples, né? Muito fácil, tá aí a resolução. Eu vou sair da frente para você copiar. Eu vou apagar até os dados da questão. Eu vou deixar o quadro limpinho para você ver como resolve uma questão sem a utilização de cálculos. Então vamos lá. Primeira coisa, faz uma linha no teu caderno, faz de conta que é a linha do Equador, tá? Faz uma linha, desculpa se a minha ficar feia ou ficar torta. Aqui no meio você identifica o meridiano zero, tá? O meridiano de Greenwich, olha ele aqui, ó. Lembrando que ele é 0 grau. Tudo que está para a direita aqui, ó, faz parte do leste. Tudo que está para a esquerda faz parte do oeste. Vamos localizar então as duas cidades, os dois pontos. Cidade A está localizada em, lembra? 105 graus oeste. Quanto vale o primeiro? Quanto vale o primeiro aqui, ó? O primeiro vale 15 graus. Depois, quanto? 30. Depois, 45. Depois, 60. 75.
90, 105. Perceba que eu faço uma linha sempre maior, ó. Então tá aqui, ó. Cidade A, 105 graus oeste. E aqui embaixo eu coloco o horário, ó. E o relógio está marcando 4 horas. Tudo o que você precisa. Nome da cidade, localização e o horário. Tudo que tem no enunciado está aqui. Agora vem a pergunta. Que horas são numa cidade B, localizada em 75 graus leste? Partindo do zero, quanto vale o primeiro aqui? Ah, Dudu, o primeiro vale 15. Ok. E o segundo? Ah, o segundo vale 30. Ok. E o terceiro? 45. Depois, 60. E aqui, ó, 75. Cidade B, 75 graus leste. Essa é a pergunta. Saindo da cidade A, olha aqui, ó. Saindo da cidade A para ir para a cidade B, eu vou andar para a esquerda ou eu vou para a direita? Dudu, tu vai para a direita. Se eu vou para a direita, eu tô indo para oeste ou para leste? Tu tá indo no sentido leste. Perfeito. Se eu ando para a direita, para leste, olha aqui, ó, as horas vão aumentar. Aqui é 4. Que horas são aqui? Ah, aqui é 5. E aqui? 6. Me ajuda? 7. E aqui? 8. E aqui? 9. E esse aqui, ó, 10. E aqui em Greenwich? Ah, Dudu, aqui são 11 horas. Mas tem que contar, Dudu, é zero? Tem que contar. É o meridiano zero, mas ele é um fuso horário, então aqui é 11. Continua, continua. E aqui, ó, 12 horas. E aqui? 13, 14, 15, qual que é a resposta? 16 horas. Sensacional, você não precisa fazer cálculo. É muito mais simples. Partindo do zero, tu vai colocando, ó, 15, 30, 45, 60, até chegar na localização. Lembrando que vai até 180 para o leste e 180 para o oeste. Perfeito? Copia e vamos à próxima questão. A questão número 2 vai trazer cidades localizadas no mesmo hemisfério. Eu não vou escrever o enunciado aqui no quadro, eu vou botar direto o resuminho, ok? Então vamos lá. Cidade A, localizada a 45 graus oeste. São 14 horas. Maravilha. Agora, que horas são numa cidade B, localizada a 120 graus oeste? Isso que eu quero resolver agora contigo. Duas cidades, hemisférios iguais. Hemisférios iguais nós temos que subtrair. Pega sempre o maior número, olha só, 120 graus menos 45. 120 menos 45 vai dar quanto? 75 graus. 75 graus. Eu quero a resposta em graus? Negativo. Então nós vamos dividir, olha só, 75 dividido por quanto? Por 15. 75 dividido por 15 vai dar quanto? 5 horas. É a resposta? Não. É a diferença horária entre as duas cidades. Agora vem a última parte da questão. Se o local que queremos saber as horas estiver a oeste, Dudu, os dois estão a oeste. As duas cidades estão a oeste de Greenwich, mas tem uma delas que está mais para a esquerda. Usa tua capacidade, usa a tua inteligência. Se no meio aqui eu tenho zero, eu estou indo para a esquerda, tá? Ó, 15, 30, 45, depois 60, 75, 90. Ou seja, entendeu, né? Qual das duas cidades que está mais para oeste, mais para a esquerda, com as horas mais atrasadas? A cidade A ou a cidade B? Exatamente isso que você pensou. Eu sei que tu pensou isso, hein? Cidade B, olha o número dela, 120. Ela está bem mais para oeste, ela está bem mais para a esquerda.
eu quero saber um horário mais atrasado. Então o que eu faço? 14 menos 5. Perfeito, anota ali, ó. 14 horas da cidade A, menos 5 horas, que é a diferença horária que nós encontramos na primeira parte do cálculo. E a resposta vai ser quanto? Quanto que é 14 menos 5? 9 horas. Olha que sensacional isso! Enquanto os moradores dessa cidade aqui, ó, 120 graus oeste, é apenas 9 da manhã, faz pouco tempo que eles acordaram, faz 1 hora e pouco, tá? Olha lá na outra cidade já almoçaram e já estão no turno da tarde. Isso é fuso horário. Cada lugar do planeta com seu horário diferente. Só vai estar no mesmo horário se tiver na mesma linha longitudinal. Perfeito, né? Dudu, dá para resolver essa questão também por aquele esqueminha sem cálculo nenhum? Claro que dá. Vamos fazer junto então. Copiou? Então vamos lá. Então eu vou fazer a resolução da questão número 2 aqui, ó, ampliada, bem grande para você. Como as duas cidades se localizam no oeste, eu não vou usar o leste para nada. Então eu vou botar o 0 aqui, ó. Eu vou colocar o meridiano de Greenwich aqui, porque eu nem vou precisar usar nada do hemisfério leste. Vamos lá então. Ó, quanto vale primeiro? Saindo do 0, quanto vale o primeiro fuso horário indo para o oeste? Ah, Dudu, é 15. Perfeito. E o segundo? 30. E o terceiro? 45. Já localizamos uma cidade aqui, ó. Cidade A, 45 graus oeste. O relógio está marcando 14 horas. Tudo que eu preciso. Nome da cidade, localização e o horário. Agora continua vindo para cá, ó. 45. Quanto que é o próximo? Ah, Dudu, o próximo é 60. Ok. Depois 75. Depois 90. Depois 105. E depois 120. Olha isso. Cidade B, localizada a 120 graus oeste. Para tudo. Saindo dessa cidade, eu vou andar para a direita ou para a esquerda? Eu vou para leste ou vou para oeste? Dudu, tu vai para oeste, que é para a esquerda. Maravilha. Se eu ando para a esquerda, olha aqui, ó, as horas vão diminuindo. Aqui é 14. Que horas são aqui? Ah, Dudu, aqui é 13. Perfeito. E aqui? Aqui é 12. E aqui? 11. E aqui? 10. E a resposta? 9 horas. Olha que maravilha! Resolveu uma questão sem cálculo nenhum. Se você ficou com alguma dúvida por que eu fiz a subtração antes, foi por causa da localização dessas cidades aí. Maravilha? Copiou? Vamos adiante? Questão número 3. A questão de número 3 vai envolver a troca do dia. Como assim, Dudu? Vem comigo. Então, fazendo o resuminho, mesmo esquema de antes, ó. Questão número 3. Numa cidade A, localizada a 45 graus oeste, são 20 horas do dia 18. Dudu, tu botou uma informação a mais, né? Sim. Nenhuma anteriormente eu tinha trabalhado o dia, agora eu vou trabalhar. Aí vem a pergunta, que horas são numa cidade B, localizada a 75 graus leste? Quando eu descobrir o horário, eu vou saber se é do dia anterior, se é do mesmo dia ou do dia seguinte. Por isso que eu botei duas interrogações ali. Perfeito? Vem comigo. Hemisférios iguais ou diferentes? Dudu, são hemisférios diferentes. Maravilha, então nós vamos somar. Vamos lá. 45, ó, 45 graus mais 75 graus vai dar 120. 120 graus. Eu não quero a resposta em graus, já falei para ti nas duas questões anteriores. Ao invés de graus, nós vamos dividir para ter a resposta em horas. Então vamos lá. 120 dividido por 15. Vai dar quanto? Vai dar 8 horas. Dudu, essa é a resposta? Não. Isso aqui é apenas a diferença horária entre as duas cidades. Agora vem a última parte, olha aqui.
se o local que queremos saber as horas estiver a leste? Sim, ele está no leste. Ele está, além de estar mais para leste, ele ainda está no hemisfério leste oriental. Perfeito. Nós vamos ter que somar. Somar quem? A hora de referência, que é essa aqui, ó, que ela aparece no enunciado da questão. Então nós vamos ter que somar 20 horas mais 8. E a resposta vai ser: na cidade B, os relógios estarão marcando 28 horas. Bzzz. Dudu, não existe 28 horas. Exatamente. O dia tem quantas horas? 24. Ou seja, tudo que passar de 24 já vai fazer parte do dia seguinte. 28 horas. Quantas horas passou de 24? 4 horas. Ou seja, 28 horas? Não existe. Então eu vou puxar uma setinha para cá, ó, e a resposta vai ser 4 horas da manhã do dia seguinte. Ou seja, era dia 18, a resposta vai ser dia 19. Essa é a resposta. Fácil, simples e dá para resolver também por aquela reguinha. Não existe um nome para aquele esqueminha que eu faço. Dá para chamar o esquema da escalinha, da reguinha, tanto faz. Então, só lembrando, ó, essa é a resposta. Vamos trabalhar com aquele esqueminha lá para você não ficar em dúvida. Faça uma linha, identifica aqui no meio o meridiano 0, que é o meridiano de Greenwich. Tudo que está para a direita aqui faz parte do leste, do oriente, e o que está para a esquerda aqui, ó, faz parte do oeste, do ocidente. Lembra comigo, cidade A, localizada em 45 graus oeste. Quanto vale o primeiro? Dudu, o primeiro vale 15, ok. E o segundo? O segundo vale 30. E o terceiro? O terceiro é 45, tá aqui, ó. Então, cidade A, localizada em 45 graus oeste, o relógio está marcando 20 horas, olha a informação a mais aqui, ó, do dia 18. Maravilha. Agora vamos adiante. Que horas são numa cidade B, localizada em 75 graus leste? Quanto vale o primeiro? Dudu, o primeiro vale 15. E o segundo? 30. Depois, 45. Depois, 60. Depois, 75. Tá aqui, ó. Cidade B, 75 graus leste. Saindo dessa cidade, eu vou andar para a esquerda, eu vou para a direita. Dudu, tu vai para a direita, tu vai para leste. E as horas vão aumentando. Olha aqui, ó, aqui é 20. Que horas são aqui? Aqui é 21. E aqui? 22. E aqui? 23. E aqui? 24. E aqui? 25? Não. Já pode trocar direto. Aqui é 24. Aqui já é 1 hora do dia seguinte. E aqui? 2, e aqui 3, e a resposta aqui, ó, 4 horas do dia seguinte. Lá era dia 18, aqui é o dia 19. Deixa eu anotar aqui bem completinho, ó, dia 19. Essa é a resposta. Não tem como errar a questão se você fizer por esse esqueminha da reguinha. Perfeito? Vamos fazer mais uma? Copia ali. E vamos fazer mais uma questão daqui a pouquinho. E para encerrar essa aula, vamos fazer a última questão, incluindo um item a mais. O tempo de viagem, o tempo de voo. Então vem comigo. Questão de número 4. Anota ali. Eu não vou escrever toda a questão, ok? Então você vai prestar atenção no que eu vou falando e eu vou botando as informações resumidas aqui no quadro como eu te orientei nas outras questões, tá? Então, olha só. Um avião sai do Rio de Janeiro, lembrando que o Rio de Janeiro utiliza o fuso horário de Brasília, que é 45 graus oeste. Nós vimos na aula anterior sobre isso, tá? O avião sai às 2 horas da manhã em direção a Moscou. Ele vai para Moscou, capital da Rússia, que está em 45 graus leste. Olha que legal.
Duas coincidências, só que um fica no oeste e o outro lá no hemisfério oriental. Maravilha? E o tempo de viagem entre essas duas cidades é de 14 horas direto, sem conexão, sem escala. Detalhe, presta atenção nisso. Toda questão que envolver voo, você ignora o voo. Eu vou botar na nuvem. Ó, tô fazendo uma nuvenzinha ao redor aqui, que é para justamente ignorar. Faz de conta que o voo não existe. Já explico por quê. Primeira coisa, nós vamos descobrir que horas são lá em Moscou. Observa aqui comigo. Como você já viu, são hemisférios diferentes. Hemisférios diferentes eu tenho que subtrair, eu tenho que somar. Eu tenho que somar. Então vamos lá. 45 graus do Rio de Janeiro com mais 45 graus de Moscou vai dar 90 graus. O que eu faço agora? Divido por 15. Então vem comigo. 90 graus dividido por 15 graus vai dar 6 horas. Dudu, isso aqui é a diferença horária entre Rio de Janeiro e Moscou? Exatamente. Bah, eu achei que a diferença fosse maior. Parece ser maior, sabe por quê? Porque a Rússia é o maior país do mundo. A Rússia tem 9 fusos horários. Olha a diferença. 9 fusos que são considerados fusos oficiais, ok? Só que tem mais 2 que são fusos locais. Dá 11 fusos. É o maior país do mundo, é o dobro do tamanho do Brasil. Mas isso deixa para lá. Vamos voltar para a questão. Por que é só 6 horas de diferença, então? Porque Moscou fica no lado oeste da Rússia. Moscou fica no lado europeu da Rússia, porque a Rússia é um país euroasiático. Agora volta para cá. 6 horas de diferença. Olha aqui, eu quero saber um lugar que está no leste, que está com as horas adiantadas. No caso aqui é Moscou. Eu vou ter que somar ou subtrair? Eu tenho que somar. Soma quem? 2 horas da manhã do Rio com mais 6 horas de diferença. 2 horas da manhã do Rio de Janeiro com mais 6 horas de diferença lá em Moscou são 8 horas da manhã. Então presta atenção nisso. Quando o avião está saindo do Rio de Janeiro às 2 da manhã, lá em Moscou já são 8 da manhã. Só que agora falta o quê? Somar o tempo de viagem. O que eu faço? Pega essas 8 horas, eu vou jogá-las para cá, ó. Pega essas 8 horas, que é o horário de Moscou, e soma com o tempo de viagem, que é 14 horas. Então eu até vou anotar aqui embaixo para ti, ó, voo, para te lembrar. Quanto que é 8 mais 14? Calcula aí. O avião chegará em Moscou às 22 horas. Olha que legal isso, gente. Você vai sair às 2 da manhã do Rio de Janeiro e vai chegar às 22 lá em Moscou. Vai chegar lá para ir num bar, tomar uma vodka, Otstrosk, né? Popokelvs, Raiska. Nossa, chega a dar dor de cabeça só de pensar, né? Tá aqui, ó. O avião chegará em Moscou às 22 horas. Dudu, toda questão que envolve voo, eu tenho que somar o tempo de viagem? A maior parte, sim. Ok? A não ser que a questão peça assim, ó, que horas irá iniciar o voo. Se a resposta pede para te marcar que horas inicia o voo, aí você não vai somar o tempo de viagem, pois está pedindo o início do voo. E aí vem uma outra pergunta. Dá para resolver essa questão, Dudu, por aquele esqueminha também da reguinha? Dá, com certeza. Tu localiza o ponto de partida, no caso aqui, tu localiza o Rio de Janeiro, localiza Moscou, acha o horário de Moscou e depois é só somar o tempo de viagem. Mistério? Nenhum. Dá para resolver as questões? Com certeza. Agora presta atenção no que eu vou dizer para ti. Não encerrou ainda as aulas sobre fusos horários. Já tivemos a primeira, trabalhamos essa aqui que foi a segunda aula e ainda teremos a terceira aula e talvez ainda mais do que a terceira. Então vai acompanhando os vídeos do canal Latitude 28. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, entre em contato comigo, como muitos estão fazendo pelo Instagram, pelo Facebook, e os meus alunos do curso Garra Pré-Vestibular estão mandando direto as mensagens pelo WhatsApp.
Por hoje é isso. Agradeço demais por você ter assistido essa aula. Com certeza vai te ajudar na resolução de questões quando você fizer as provas dos vestibulares e do Enem. Até mais. Forte abraço.